Sejam bem-vindos a mais uma mensagem da série Cartas às Igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja em Tiatira, a igreja que se contaminou. Então nós vamos abrir aí as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler os versos de 18 a 29. Você deve ter recebido um esboço, então você pode acompanhar aí no seu esboço a leitura do texto bíblico que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus. Estas são as palavras de quem? Quem é o Filho de Deus? Jesus. Cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Olha o que Jesus disse a respeito da igreja de Tiatira: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Que igreja espetacular! Mas Jesus continua: no entanto, contra você tenho isto. O que é que Jesus tinha contra a igreja de Tiatira? Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. A aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está para nos dizer nessa noite. Tiatira era uma cidade pequena, não era uma cidade muito importante. Não havia em Tiatira um grande centro político, um grande centro religioso. Na verdade, a importância dessa cidade dava-se ao fato de que ela era uma cidade comercial, porque ali ficava no caminho por onde viajava o correio do império daquela época e por onde se transportava todas as mercadorias da Ásia e da Europa. Por causa dessa importância comercial, Tiatira tinha vários grêmios. Nós podemos conhecer grêmios hoje como sindicatos. Eram sindicatos de importantes comércios daquela época, como lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura. A atividade comercial em Tiatira era muito intensa. Uma dessas corporações vendiam vestimentas de púrpura, e é bem provável que Lídia, que é mencionada lá em Atos, fosse uma representante dessa corporação lá na cidade de Filipos. Historiadores afirmam que seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses sindicatos. Não participar era uma espécie de suicídio comercial. Eliminava-se então qualquer chance
de prosperidade. Então nós estamos entendendo o pano de fundo do que era ser um morador, mais do que isso, alguém que trabalhava na cidade de Tiatira. E é aqui que morava o perigo, porque cada sindicato daquele, cada grêmio daquele tinha uma divindade titular, tinha um Deus. E nessas reuniões havia banquetes com comidas sacrificadas aos ídolos, e sempre terminavam essas reuniões com celebrações recheadas de orgias sexuais. Ou seja, alguém que morava em Tiatira, naturalmente, se quisesse ganhar dinheiro, precisaria se envolver com esses sindicatos. E em envolvendo-se com esses sindicatos, envolveriam-se também com as práticas das pessoas que eram líderes desses grêmios lá da cidade de Tiatira. E aí eu pergunto, o que os cristãos deveriam fazer nessas circunstâncias? Ali havia uma igreja de Cristo Jesus. Os cristãos deveriam protestar ou deveriam prosperar? Deveriam manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Os cristãos daquela época deveriam ser éticos ou deveriam ser espertos? Às vezes nós somos espertos e não somos éticos. Qual deveria ser a posição do cristão naquela cidade chamada Tiatira? A verdade é que se essa pessoa saísse daquele sindicato, perderia a sua posição, a sua reputação e o seu lucro financeiro. Mas se permanecesse naquelas festas, ele negaria Jesus e se comprometeria completamente com toda aquela imoralidade sexual. E agora, o que fazer? Não parece que estamos vivendo os mesmos dias? Se a gente não entrar no mesmo esquema do mundo, nós vamos perder dinheiro. Se você é patrão, de alguma maneira, você tenta fazer alguma coisa para burlar o imposto de renda. E pasmem, esses dias eu soube de pastores que fizeram um CNPJ para receberem da igreja num esquema em que eles não precisariam pagar o imposto de renda. Irmãos, parece que Jesus está olhando para nós, Igreja Memorial Batista, aqui em Jardim Catarina, nesse tempo escrevendo uma carta para nós. Aos santos da Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina, eu tenho uma mensagem para vocês. Olha, eu conheço tudo a respeito de vocês. Sei de todas as virtudes que vocês têm. Conheço a obra, conheço o empenho, conheço a dedicação de vocês. Sei que hoje vocês talvez estejam fazendo muito mais do que vocês faziam antigamente. Essa era uma realidade daquela igreja. Mas Jesus diz assim, mas contra vocês eu tenho uma coisa e eu preciso dizer. É dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. Por fora, uma igreja forte, uma igreja próspera e uma igreja crescente. Aos olhos de qualquer observador parecia ser uma igreja saudável. Mas por dentro, só Deus sabia da sua realidade. O que há na história da igreja de Tiatira que nós podemos tirar como lição para nós nos dias de hoje? Eu quero fazer menção de 3 considerações dentro desse texto. A primeira é o que dá sabor a uma igreja. Depois, o que apodrece uma igreja. E em terceiro lugar, o que traz cura para uma igreja. Então, o que dá sabor a uma igreja? Se você tem caneta, lápis e você recebeu o seu esboço, você pode completar aí a palavra sabor. O que é que dá sabor à igreja? Antes mesmo de falar sobre sabor, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui sobre a igreja é o seu valor. E sobre valor, a igreja de Tiatira é um exemplo muito clássico e muito contundente para nós. Tiatira, por causa talvez da sua pouca importância e pouca influência, poderia ser inexpressiva e sem importância para o mundo, mas não para Deus. Por quê? Porque lá havia uma igreja de Jesus Cristo. E o seu povo que lá morava estava precisando do tratamento da graça de Deus.
Em outras palavras, se o Senhor Jesus Cristo atribui tanto valor a uma igreja, no local inexpressivo e sem importância, como era o caso da cidade de Tiatira, é porque a igreja tem valor para Deus, e a igreja faz bem ao local onde ela está plantada. Não se planta uma igreja em um lugar porque não se tem outra coisa para fazer, mas se planta uma igreja em um lugar porque ela é uma agência de transformação de vidas e de transformação da realidade daquele lugar onde ela foi plantada. Logo, com ou sem sabor, nós precisamos da igreja de Cristo. Mas graças a Deus que na igreja há algum sabor. A banda boa que sobrou lá em Tiatira, aquela parte que não se contaminou pela larva do engano e do pecado, ela revela o que dá sabor a uma igreja, reforçando assim o quanto nós precisamos da comunhão da igreja local. A Bíblia diz o seguinte no verso 19, olha, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Cristo olha para a igreja em Tiatira com olhos penetrantes como chama de fogo, o texto fala sobre isso, e vê aqui pelo menos 6 temperos indispensáveis para dar sabor. E que temperos são esses? Primeiro, operosidade. Você pode anotar aí, operosidade. Ele diz assim, conheço as suas obras. Eu sei que essa igreja é uma igreja operosa. Mas tem um outro tempero, ele diz assim, conheço o seu amor. Preencha aí, o outro tempero daquela igreja. Uma igreja operosa, mas também uma igreja amorosa. Terceiro tempero, ele diz, conheço a sua fé. Sei que é uma igreja de fé. Um outro tempero, conheço o seu serviço. É uma igreja que não para, uma igreja em movimento. Conheço a sua perseverança. É o quinto ingrediente, né, para dar sabor à igreja. Sei que vocês são perseverantes, que vocês não desistem fácil. E o quinto tempero é o crescimento. O sexto tempero é o crescimento. Ele diz assim, sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Se nós pararmos por aqui, nós vamos dizer assim, que igreja fantástica. Talvez se nós olharmos para a realidade da nossa igreja, nós vamos dizer assim, que igreja fantástica que nós temos. Uma igreja operosa, a nossa igreja é. Uma igreja amorosa, a nossa igreja é. Uma igreja de fé, sim. De serviço, nem se fala. Perseverança, sim. E uma igreja em constante crescimento. Igreja, fiquem tranquilos, irmão. É Jesus falando alguma coisa para a gente aqui, fica tranquilo aí. Parece que Deus hoje disse assim, vocês são a Tiatira deste século. O que dá sabor, segundo a palavra de Deus, o que dá sabor a uma igreja são suas obras motivadas pelo amor, alimentadas por meio da fé, demonstradas através do serviço, medidas pela perseverança e aperfeiçoadas com o crescimento. A mistura desses elementos torna uma igreja saborosa. Nenhum deles pode faltar. Até podemos ter outros temperos, mas jamais pode faltar qualquer um desses, especialmente aquilo que Paulo fala na sua carta aos Coríntios, a fé, a esperança, a perseverança e o amor. Este deve ser o sabor de uma igreja, o sabor da Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina. São crentes desse calibre que devemos almejar ser.
É de uma igreja assim que o ser humano precisa, que você precisa, que nós precisamos. Uma igreja cujas obras são motivadas pelo amor, são alimentadas por meio da fé, são demonstradas através do serviço e são medidas pela perseverança. Isso é o que dá sabor a uma igreja. E nisso a igreja de Tiatira tirava 10. Nós também. Mas Jesus disse assim: contra você, Tiatira, eu tenho algumas coisas. E aí o segundo ponto é o que apodrece uma igreja. Percebam que algo que é saboroso pode apodrecer. Você faz uma comida gostosa, mas se você não comê-la durante um certo tempo, ela vai apodrecer. Às vezes nós nos impressionamos tanto com o primeiro impacto daquilo que é saboroso, que nós nos descuidamos e deixamos que aquilo que um dia foi saboroso torne-se podridão na nossa vida. Se de um lado a igreja de Tiatira descreve o que dá sabor a uma igreja, do outro lado ela denuncia o que apodrece uma igreja. Nós aprendemos aqui o seguinte com a igreja de Tiatira: o que apodrece uma igreja, a paciência com o pecado. Pode anotar aí, ó. A paciência com o pecado. Isso era uma realidade de todos naquela igreja em Tiatira. Paciência com o pecado. Olha o que diz o texto bíblico: conheço suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel. Guarde esse verbo, tolerar. Tolerar. Aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então a gente percebe aqui que a igreja em Tiatira tolerava o pecado, era paciente com o pecado. Mas tinha uma segunda questão que fazia aquela igreja apodrecer: a prática do pecado. A igreja não somente tolerava o pecado, mas ela praticava. Algumas pessoas daquela igreja praticavam os pecados que eram determinados por aquela profetisa. Com os seus ensinos, verso 20, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então alguns ali estavam vivendo um tempo de imoralidade sexual e comendo alimentos sacrificados aos ídolos. Mas uma terceira verdade a respeito do que faz uma igreja apodrecer é a persistência no pecado. São os enganadores. Percebam a realidade daquela igreja. Uma igreja nota 10. Aí Jesus vem e diz assim: mas eu tenho uma coisa a falar para vocês. Vocês são uma igreja que tolera o pecado. Que alguns praticam o pecado. E muito mais do que praticar, alguns perseveram no pecado. E o verso 21 ele diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos dias a respeito de arrependimento. Porque nós estamos vivendo um tempo em que os crentes estão sofrendo de remorso. Vêm aqui, choram, mas continuam praticando as mesmas coisas. Arrependimento é mudança de direção. Eu reconheço que aquilo não serve para mim, que aquilo faz mal para mim e que eu não vou fazer mais. Mas muito mais do que fazer mal a mim, faz mal a Deus, que me fez, que me criou, que me sustenta e que me salvou. Que pecado era esse que estava sendo ensinado e praticado em Tiatira?
Interessante que enquanto a igreja de Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, tratando-os sem qualquer amor, Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel, sem qualquer reação contundente. Aquela falsa profetisa estava exercendo uma influência tão maléfica na igreja como Jezabel havia exercido no meio do povo de Israel. Jezabel significa pureza, mas por incrível que pareça, sua vida e conduta negavam o seu nome. Foi ela quem introduziu em Israel o culto pagão a Baal, lá nos tempos de Elias. Misturou religião com prostituição, perseguiu os profetas de Deus, promoveu o paganismo. Essa era a realidade dessa mulher. E agora a gente olha para aquela igreja e vê uma igreja que tolera uma profetisa do inferno. Anote aí, ela pregava uma falsa doutrina. Jezabel estava ensinando à igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas profundas de Satanás. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio intelectual e nem comercial. Lembram-se do início da mensagem? Que não participar daqueles grêmios, daqueles sindicatos, significava um suicídio comercial. Ela dizia assim: não, vocês podem continuar participando disso aí, que não tem problema nenhum. Aqueles crentes deviam participar dos banquetes dos grêmios, comer das carnes sacrificadas aos ídolos, bem como praticar os atos imorais. Não tinha problema algum. Parece os nossos dias, vou fazer porque não tem nada a ver. Os nossos dias são os dias do não tem nada a ver. Eu me lembro que uma vez eu estava em um congresso de adolescentes, não faz muito tempo. Eu era adolescente. E o pastor que pregava, ele contava uma experiência de que um casal da igreja o procurou, um casal ainda de adolescentes, o procurou e falou assim: pastor, nós precisamos conversar. Ele disse assim: prontamente, vamos conversar. E então eles começaram a conversar e disseram assim: não, pastor, porque nós estamos fazendo algumas coisas no nosso namoro que não são de acordo com aquilo que Deus ensina para a gente. E o pastor disse assim: vocês podem fazer o que vocês fazem aí no namoro de vocês aqui na minha frente? Faz aí para eu ver. E eles ficaram vermelhos, olharam-se, né? Se entreolharam e disseram assim: mas pastor, como é que a gente vai fazer um negócio desse na frente do senhor? Ele diz assim: vocês não tiveram vergonha de fazer na frente de Deus? Por que estão com vergonha de fazer na minha frente? Irmãos, quanta coisa a gente tem cara limpa para fazer diante dos olhos de Deus, e temos vergonha de fazer diante dos homens. Jezabel ensinava que os crentes deviam defender seus interesses materiais a todo custo. Prejuízo financeiro para ela era mais perigoso que o pecado. Ela amava mais o dinheiro do que a Jesus. Amava mais as exigências materiais do que as exigências de Deus. Como é difícil falar exigência com aparelho nos dentes. O ensino dela era que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. O argumento dela é que para vencer a Satanás é preciso conhecê-lo, e que o pecado jamais será vencido a menos que você tenha conhecido tudo por meio da experiência. Essa era a doutrina de Jezabel. Mas ela também pregava uma falsa moral. Uma falsa doutrina, mas também pregava uma falsa moral. E aqueles crentes tudo caindo na história de Jezabel. Era mais fácil acreditar naquilo que Jezabel pregava do que naquilo que Deus pregava. Irmãos, é muito mais fácil você acreditar naquilo que os outros falam do que aquilo que os profetas de Deus sobem nesse lugar e falam.
A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo. Um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem leis. Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. Ela ensinava uma prática ecumênica com o paganismo e o pecado. Percebam o seguinte: se o legalismo, que é a rigidez da lei, sufoca uma igreja, o liberalismo e a libertinagem, que é a rejeição da lei, sangram o povo de Deus. Ambos escravizam e ambos matam. No caso do liberalismo e da libertinagem, apegar-se a conhecimentos profundos, práticas de sabedoria, sem compromisso com Deus e seu caráter, é morte. Por isso Tiatira estava morrendo. Era uma igreja que tolerava, tinha paciência com o pecado. Eles praticavam os pecados que toleravam e, mais do que isso, perseveravam em pecar. Isso apodrece uma igreja. Se você tem perseverado em pecar, saiba que você está apodrecendo a igreja de Cristo nesse lugar. Mas graças a Deus que há uma cura para isso. E a terceira realidade que nós vamos ver aqui é que a nossa vida pode ser curada. E quando a nossa vida é curada, a igreja é curada. Então, o que sara uma igreja? Nós vamos aprender. Jesus é estratégico. Ele aponta as virtudes, mostra os defeitos, mas se apresenta como solução. Vimos em Tiatira o que dá sabor e o que apodrece uma igreja. Vejamos então agora, para terminar, o que sara uma igreja contaminada pela larva do erro e do pecado. Em primeiro lugar, se você quer ter uma vida sarada e, consequentemente, trazer cura para a sua igreja, resista ao erro e ao pecado, mesmo quando outros, próximos e queridos, se desviarem. Resista ao erro e ao pecado. Interessante o complemento, mesmo quando outros, próximos e queridos, se desviarem. Porque a nossa tendência é ir no mesmo barco. Mais importante para nós é a opinião de quem falha do que a ordem de quem nunca falhou, não falha e nunca falhará. E Jesus diz assim: aos demais que estão em Tiatira, olha que coisa linda, tinha gente séria naquele lugar. A vocês que não seguem a doutrina de Jezabel e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: tem gente séria nesse lugar. Uma igreja curada é uma igreja formada de crentes que resistem ao erro e resistem ao pecado. Além do erro, Satanás usa pessoas simpáticas e muitas vezes próximas e queridas para nos induzir ao erro. Porque ele vai vendo que a gente vai resistindo, e ele começa a usar pessoas que estão próximas de nós para nos induzir ao erro. Quantas vezes nós somos desvirtuados da nossa comunhão com Deus e com a nossa igreja por pessoas que estão no mesmo contexto. Pessoas que se deixam ser usadas por Satanás para nos tirar
de onde nós nunca deveríamos ter saído, não é da igreja, mas é das mãos de Deus. E quando nós estamos nas mãos de Deus, nós reconhecemos que precisamos da sua igreja. Como Jesus fez, nós devemos nos associar àqueles que amam e fazem a vontade do Pai. Nós podemos resistir ao erro, podemos resistir ao pecado. A Bíblia diz que não há tentação que venha sobre nós, que não sejamos capazes de suportar. Um Deus misericordioso nunca nos daria um peso que nós não poderíamos suportar. É claro que muitos pesos que nós temos na vida são, aliás, acho que quase 100%, são decorrentes das nossas escolhas, dos nossos maus hábitos, mas mesmo assim, Deus é tão misericordioso, que Ele não deixa que a gente sofra toda a consequência desses erros que nós cometemos, porque a gente não aguentaria. Por isso que a palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Em segundo lugar, se você quer ter uma vida sarada, e consequentemente trazer essa saúde para a sua igreja, reforce os fundamentos e pratique a verdade revelada de Deus. Então anote aí, reforce e pratique. Reforce os fundamentos e pratique a verdade revelada de Deus, mesmo quando outras opções parecerem mais espirituais. Cuidado com as ondas espirituais. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Quais são os fundamentos? Reforce os fundamentos. E pratique a verdade que a palavra de Deus ensina. Cuidado com movimentos. Porque movimentos são exteriores. E Deus olha aquilo que ninguém pode ver, que é o nosso interior. Verso 24 diz assim: não porei sobre vocês outra carga. Vocês já têm o que vocês precisam. Então somente, olha o que ele vai dizer: apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Que palavra de Jesus! Não vou pôr sobre vocês uma carga extra, não. Apeguem-se àquilo que vocês já têm. O que ele falou a respeito da igreja no começo? Conheço as obras de vocês, conheço a fé, conheço o amor, o serviço, a perseverança, o crescimento. Apegue-se àquilo que vocês já têm. Reforce o fundamento e pratique a verdade revelada na palavra de Deus. Não vá na onda da profetisa Jezabel. Um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que precisam buscar novidades para terem uma experiência mais profunda com Deus. Você quer ter uma experiência profunda com Deus? Ore, leia a palavra e jejue. Tem gente que não faz isso, quer vir aqui domingo, quer ter uma experiência com Deus. Pastor Danilo Figueira estava pregando lá na conferência Inspire, e ele disse que estava finalizando uma celebração, e um discípulo dele chegou e disse assim: pastor, ora por mim, para que eu possa ter a mesma unção que você tem, bote a mão sobre a minha cabeça e ore. Ele disse: meu filho, há 35 anos que eu estou estudando a palavra de Deus, e você quer que numa oração a minha unção seja transferida? Irmãos, às vezes nós somos assim. A gente quer que Deus faça numa oração. Apegue-se ao que você já tem. Você tem a palavra. Você tem acesso a Deus através da oração. E você tem uma disciplina que aproxima você de Deus, que é o jejum. O jejum não é para mudar Deus, mas é para mudar a sua vida. Aleluia.
A verdade de Deus, ela é suficiente para nós. Não precisamos de mais nada, tudo está feito. O banquete da salvação foi preparado e servido. O que precisamos, irmãos, não é de novidades. Buscar fora das Escrituras coisas novas, mas é tomar posse da vida eterna, é conhecer o que Deus já nos deu, apropriarmos-nos das insondáveis riquezas de Cristo. A Bíblia fala sobre isso. Às vezes nos perdemos porque queremos movimento. E Deus quer arrependimento. Terceiro lugar. Difícil, não é? Tá fácil não. Tem uma dessas igrejas aqui que é a igreja modelo, não tem problema nela, podia estar pregando sobre ela, né? Regozije-se nas promessas de Deus. Robinho, presta atenção aí, ó, como é que se escreve regozije-se? Ó, está anotado lá. Agora vem um adendo. Mesmo quando isso custar os privilégios do mundo. Temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que perderam os privilégios do mundo, mas estavam se regozijando nas promessas de Deus. Um exemplo clássico: Paulo e Silas estavam presos, o texto bíblico diz, né, com as mãos e os pés amarrados. O texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Será que nós também faríamos assim? Porque eles sabiam o que Deus havia prometido a eles. O problema é que nós nos esquecemos das promessas que Deus nos faz. E promessas de Deus na nossa vida são sementes que nunca morrem. Um dia nós vamos colher o fruto das sementes que são as promessas de Deus sobre a nossa vida. Mas o fato é que as circunstâncias que nós enfrentamos no dia a dia, dessa vida doida nossa, nos tiram do foco. E às vezes nós somos tentados a seguir a profetisa Jezabel, do que a se regozijar nas promessas de Deus, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Ainda que chegue a enfermidade, ainda que chegue o desemprego, ainda que chegue a luta, ainda que chegue a dor, ainda que chegue o luto. Desistimos de Deus. Mas Deus nunca desiste de nós. Ele poderia ter desistido de Tiatira e poderia ter desistido de nós e ter encerrado esse capítulo. Olha os versos de 26 a 28. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, olha o que ele vai dar. Darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Preste atenção nessa palavra de Jesus. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. E é generoso Jesus, né? Poderia ficar só para ele a autoridade dada pelo Pai. Ele diz assim: se você fizer a minha vontade, eu dou a você a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Queridos, nós não precisamos dos privilégios do mundo. Porque nós sabemos que o que nos espera na eternidade é muito maior e muito melhor. Temos a promessa de reinar no mundo com Cristo. Também não precisamos dos segredos profundos da sabedoria humana
especificamente nesse texto, a sabedoria de Satanás, porque nós teremos a estrela da manhã, o Cristo glorioso, e desfrutaremos de sua mesma natureza gloriosa. Enfim, o que sara um crente, naturalmente sara a igreja de Cristo Jesus, é resistir ao erro, é resistir ao pecado, é reforçar os fundamentos, é praticar a verdade de Deus, a verdade bíblica, e é regozijar-se nas promessas de Deus. Se nós focarmos a nossa vida nesses princípios, nós não vamos ter tempo para dar ouvidos à profetisa Jezabel. Não vai haver espaço para que o sabor agradável da igreja se torne um cheiro desagradável de podridão por causa do pecado. Percebam que são coisas simples, mas profundas. Resistir ao erro e ao pecado. Reforçar os fundamentos. Praticar as verdades bíblicas. E regozijar-se nas promessas de Deus. A igreja tem sabor, mas ela pode apodrecer. Mas se ela apodrecer, ainda tem um resgate, tem a cura que vem do Senhor, mas a gente precisa ser curado. Se você ficar doente e não for ao médico, você não vai ficar curado. Hoje, o médico dos médicos está aqui, oferecendo o serviço dele de graça para todos nós. O último verso diz o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No verso 18 desse mesmo capítulo, nós lemos que estas palavras são palavras do Filho de Deus, de Jesus, o dono da igreja, cujos olhos são como chamas de fogo, a tudo penetra e a tudo vê. Mas também diz que os seus pés são como bronze reluzente. Ou seja, ele julga todas as coisas com justiça. Enfim, o dono da igreja, aquele que tudo vê e a todos julgará, está olhando para cada um de nós. Portanto, não queira os privilégios do mundo. Não viva pelos segredos dessa terra. Não se engane com simulações de espiritualidade profunda. Não contamine ninguém. Ouça o que Cristo lhe diz. Deixe-o examinar você. Busque seu perdão e saia daqui buscando crescer em fé, em esperança e em amor. Vamos ficar em pé e vamos consagrar a nossa vida a Deus nessa noite. Que Deus nos abençoe.